Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa terceira aula da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. E a nossa aula 3, que é a nossa aula de hoje, a nossa aula que nós estamos agora trabalhando com ela, fala, ou melhor, tem como ponto principal os objetivos gerais da educação infantil. O que são objetivos? Objetivos é aquilo que a gente deseja alcançar, é aquilo que a gente se propõe a alcançar. Mas para eu alcançar os objetivos, eles precisam ser definidos, eles precisam ser delineados. E na aula passada, nós falamos das concepções que fundamentam a proposta pedagógica. Os objetivos, eles são fundamentais na proposta. Para que é que eu construo uma proposta pedagógica? O que eu quero? O que eu espero alcançar das crianças com as quais eu estou trabalhando? Os objetivos é aquilo que vai delinear o meu caminho, as minhas ações. Então, os objetivos da proposta pedagógica precisam ser muito claros e extremamente claros na proposta pedagógica da educação infantil. Então, vamos lá. Olha, quando eu falo em creche e pré-escola, eu estou me referindo a um rito de passagem. O que é isso? Um ritual de passagem. A criança nasce, está lá guardadinha com a mãe, né, no colo, quentinha, amamentando. De repente, a mãe tem que ir trabalhar e coloca o filho na escola. Esse momento da retirada do filho da mãe para ir para a creche ou para a pré-escola representa um ritual de passagem na vida dele, porque nós não criamos os filhos para nós, né? Os filhos, a cada dia que passa, eles têm que se tornar mais independentes. Muitas mães colocam as crianças na creche desde os primeiros meses, porque é de 0 a 3 anos, eu vou lembrar. Outras falam, não, está muito pequenininho, eu estou com pena, e deixa para colocar a criança quando ela já tem 4 anos, que agora com a lei é obrigatório a partir de 4 anos. Bom, então vamos ver. É o afastamento da criança no seio familiar e a entrada no universo social. Ela vai expandir as suas relações sociais. A creche e a pré-escola, elas então possibilitam a criança conhecer a si mesmo e conhecer os outros. É nessa interação, é nesse convívio, é nesse estar junto é que a criança vai se conhecendo e também conhecendo os outros, se percebendo como um ser individual e ao mesmo tempo social. Com isso, a criança vai desenvolvendo a sua autonomia. O que é que hoje a sociedade espera de cada um de nós? Que nós sejamos cidadãos autônomos, que nós saibamos fazer, tomar a iniciativa, criar, e isso começa desde lá na pré-escola. Como que eu faço isso? Através das atividades. Bom, então, nas fases do desenvolvimento infantil, as crianças de 0 a 3 anos, né? Elas são dependentes dos relacionamentos saudáveis com as outras pessoas. A mãe, eu já disse aqui nas aulas anteriores, ou as pessoas que criam os filhos, que nem sempre são as mães, né? Elas precisam demonstrar esse amor, esse afeto pela criança. E na escola, os professores também. Gente, pequenos detalhes marcam a vida da criança. Por exemplo, o horário da creche no período integral é de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Um exemplo, a mãe demora a chegar para buscar seu filho, ela se atrasa. Qual é a sensação que a criança tem? De abandono, não é? A sensação de que a mãe não vem. E a mãe vem buscar. Pelo fato dela atrasar, no outro dia a criança ela fica tensa. Será que minha mãe vem hoje?
Será que ela vai se atrasar? E nós, às vezes, nem damos valor a essas pequenas coisas, mas influenciam, assim, muitíssimo na construção da personalidade da criança enquanto sujeito. Bom, então, a nossa creche e a pré-escola, elas precisam estar fundamentadas, se pautarem em programas pedagógicos que tenham finalidade social, porque o homem é um ser social e a criança precisa ser cuidada, educada para ser um ser social que saiba viver bem em sociedade. Bom, então com isso a gente percebe que antes nós tínhamos essa visão assistencialista da criança, quando nós estamos tratando aqui, que a criança precisava ser cuidada, dar o banho, alimentação, trocar a fralda, limpar o bumbum, não é isso? Cuidar da saúde, tinha um caráter assistencialista. Era como se as crianças fossem depositadas lá e nem faziam questão de colocar pessoas nessas creches, né, há um certo tempo atrás, que tivesse qualificação. Bastava ser mulher, ser mãe, baseava-se no instinto maternal e tinha esse caráter assistencialista. Só que hoje nós percebemos que a coisa evoluiu muito. A creche e a pré-escola não é lugar só de cuidar da criança, é lugar de educar. Então ela se transforma de um caráter assistencialista para um processo educacional. A criança vai ser educada desde que ela entra na escola. E aí a gente se pergunta, né, como? E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai dar o banho na criança na creche, eu não vou simplesmente colocar a criança lá no chuveiro e passar o sabão rapidinho e enxugar a criança, não. Eu vou cantando, vamos lavar a cabecinha, vamos lavar a mãozinha, agora é o bracinho, olha, vamos no bracinho direito, no bracinho esquerdo. Ou eu vou cantando com ela, ela vai sendo higienizada e educada ao mesmo tempo. E isso, gente, exige pessoas, professores, profissionais preparados para isso. Então, a creche e a pré-escola não podem se preocupar só com a saúde e a alimentação das crianças, mas principalmente com os aspectos educacionais. Por quê? Porque são determinantes nos primeiros anos da vida da criança. Então, veja bem, esse caráter assistencialista era próprio das classes populares. Hoje, com as novas legislações, esse caráter educativo, esse espaço de oferta da educação infantil e da creche e da educação pré-escolar, que isso compõe a educação infantil, deve ser direito de todas as pessoas e não mais daquelas pessoas pobres que ficavam só nos orfanatos, eram colocados nas rodas de expostos, etc. Existem creches que funcionam meio período, outras em período integral, né? A legislação diz que as creches devem ser em período integral, ou seja, o dia todo. Por quê? Porque a criança, ela precisa desses cuidados. Tem a hora do soninho, tem a hora do banho, tem a hora de brincar. Quem é mãe aí conhece muito bem esse processo de desenvolvimento infantil, não é mesmo? A Lei de Diretrizes e Bases, que é a atual, a 9394, que é a que está em vigor atualmente, ela então redimensionou, não é? Ela mudou aquela visão que se tinha de educação infantil, de caráter assistencialista, para uma visão educacional. Então, a pré-escola, a educação infantil, ela vai ser baseada em 3 pontos: cuidar, educar e brincar. Mas o brinquedo é um brinquedo que educa, não é para brincar só para passar o tempo. É o caráter lúdico, é o aprender brincando. É isso que a nova legislação propõe.
Então, vamos ver os objetivos gerais da educação infantil. Aqui eu só mencionei alguns e eu até coloco a página da apostila que esses objetivos estão, que é na página 36, que eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção e nós tivéssemos como conversar a respeito deles depois através da nossa interatividade, do nosso fórum. Bom, onde é que estão os objetivos gerais da educação infantil? Estão no RICNEI. O que é o RICNEI? Eu falo RICNEI, outros falam RCNEI. É o referencial, são a sigla, né, as iniciais. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Porque é uma expressão tão grande que a gente usa, né, a sigla para ficar mais fácil. Então, lá no RICNEI estão escritos os objetivos gerais da educação infantil. A criança, nós precisamos trabalhar para que ela desenvolva uma imagem positiva de si, que ela descubra e conheça progressivamente o seu próprio corpo, que ela estabeleça vínculos afetivos e de troca com crianças e com adultos. Também estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades, utilizar diferentes linguagens, corporal, linguagem musical, plástica, oral e escrita, e conhecer algumas manifestações culturais demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação e valorização da diversidade. Esses objetivos é aquilo que a gente espera alcançar ao construir uma proposta pedagógica e ao se trabalhar numa escola de educação infantil. Eles estão lá no RICNEI. Outros objetivos também estão lá na página 37, que foram acrescidos por nós. Porque lá no RICNEI, como ele foi construído em 1998, lá não contempla a questão das tecnologias. E nós criamos outros objetivos lá na página 37, que nós também inserimos como objetivos da educação infantil as tecnologias que precisam ser utilizadas. E desde que a criança nasce, infelizmente, a mãe bota um celular na mão dela. Não é, gente? E nós vamos estudar essas questões numa outra aula. Bom, esses objetivos, então, partem de uma visão que se tem de infância, que é uma visão que prioriza a identificação da pessoa, da criança em si, e da contextualização desses modelos de qualidade. Então, a educação infantil, ela precisa ter qualidade, e volto a dizer, dentro de um contexto histórico-social. Uma proposta de educação infantil que foi criada em 2000, por exemplo, hoje, em 2017, eu vou criar uma proposta diferenciada, porque em 17 anos, quanta coisa evoluiu e mudou e se transformou, e nós precisamos acompanhar, né? Então, o projeto da infância, ele deve ter 3 vertentes: a pesquisa, a formação e a intervenção na área. O que vem a ser a pesquisa? Eu vou pesquisar modelos de educação infantil, de propostas pedagógicas. A partir da criação desses modelos, eu vou então elaborar uma proposta e formar os profissionais. Vocês estão na formação inicial, fazendo um curso de pedagogia, se preparando para também atuar na educação infantil. E a intervenção na área? Depois, então, que eu pesquisei, formei as pessoas, agora eu vou atuar, vou intervir naquela área. E aí vocês estão preparados para isso. E nós esperamos, né, gente? Eu quero desfrutar desses momentos com vocês. O projeto, então, educativo da educação infantil é um desafio, né? Elaborar um projeto que atenda a diversidade,
onde as crianças possam apreender. O que é apreender? É aprender a assimilar, contextualizar, envolver o mundo em que elas estão inseridas. É um desafio para nós, não só para elaborar a proposta, como para atuar enquanto profissionais nela. Quando nós vamos elaborar uma proposta de educação infantil, é necessário que os profissionais questionem. Que instituição queremos para as nossas crianças de 0 a 5 anos? Quais diretrizes devemos seguir? Quais os objetivos que devemos contemplar? Quem são as crianças matriculadas nas creches, pré-escolas e nas turmas de educação infantil nas escolas de ensino fundamental? A partir desses questionamentos é que nós vamos, então, fazer uma proposta ou atuar enquanto profissionais, tendo uma prática que tenha significado para a criança e que seja de forma democrática e não imposta. A LDB também, só reafirmando, a 9394, que ela vai além da higiene e da saúde e ela se propõe a considerar os aspectos físicos, sociais, cognitivos e culturais. Vocês veem que eu estou repetindo aquilo que nós já dissemos na aula passada, porque é necessário que isso seja enfatizado. Portanto, a educação infantil deve oferecer às crianças condições para uma aprendizagem que tenha significado para ela, que tenha sentido, que as crianças aprendam aquilo que de fato é necessário para elas se desenvolverem enquanto sujeitos individuais, enquanto sujeitos sociais, enquanto pessoas inseridas naquele contexto. E isso tem que ser feito, gente, de forma prazerosa, lúdica. É por isso que nós utilizamos as brincadeiras, os jogos, os brinquedos, que é o aprender brincando, que é o caráter lúdico, que é a metodologia, a forma de fazer lúdica, que dê prazer através do brincar. Com isso, então, o Rickney, mais uma vez, ele afirma, que para educar a criança nós temos que cuidar de tudo isso que foi colocado. Então, para a educação infantil, é extremamente necessário que nós tenhamos profissionais bem qualificados. E, na maioria das vezes, quanto menos informação ou instrução tem a pessoa, coloca-se na educação infantil. Os doutores de doutorado deviam estar lá na educação infantil e não as pessoas que têm um nível médio, como é de praxe que se coloque. Então, é nos primeiros anos que a criança constrói, vai construindo o seu caráter, a sua personalidade, se constituindo enquanto pessoa. Por isso, a traçar os objetivos e cumpri-los e alcançá-los é fundamental. Com isso, gente, o papel do professor da educação infantil é refletir e analisar sobre a sua prática pedagógica dentro da tríade cuidar, educar e brincar, com as crianças, então, de 0 a 5 anos. Com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje, mostrando para vocês que cumprir os objetivos, traçar os objetivos da educação infantil é fundamental para uma proposta pedagógica de qualidade. Com isso, eu desejo a vocês bons estudos, estudem, leiam, que na nossa próxima aula nós então vamos afunilando e tratando cada vez de forma mais detalhada sobre a educação infantil, as crianças, que devem ser a pupila dos nossos olhos, não é mesmo? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.